Os mitos, a história, o feminino, por Hamilton Medeiros. De acordo com as narrativas dos poetas, filósofos e historiadores da antiguidade, podemos identificar grandes semelhanças entre a visão que temos do feminino com a visão que os povos antigos tiveram durante séculos sobre este gênero tão incompreendido e, sobretudo, temido. No modelo tradicional de moradia grega antiga, as mulheres ocupavam o gineceu, local restrito destinado ao gênero feminino, enquanto os homens desfrutavam do androceu e do pátio que se assemelhava à ágora da cidade, local de reuniões, banquetes, festins. As mulheres viviam sob os cuidados e vigia da figura masculina da família, como pai, irmão mais velho, esposo ou próprio filho. Ao casar-se, a mulher passava pelo rito que simbolizava um verdadeiro rapto, em que o esposo raptava a jovem de sua família paterna para adentrar em seu novo lar, o lar constituído pela família, pelos costumes, pelos deuses pátrios do seu esposo. Neste lar, a mulher passaria então a servir e a cumprir com suas obrigações matrimoniais, como cuidar do lar, dos filhos, dos bens e dos ritos religiosos, mas a mulher continuava sendo tratada como inferior, sem direitos civis, políticos, sem liberdade. Autores, como Aristófanes, satirizavam da condição das mulheres e criavam narrativas sobre os perigos, segundo o pensamento masculino, que o poder nas mãos das mulheres poderiam trazer ao lar, à cidade. Do gineceu à ágora, Praxágora, personagem de Assembleia de Mulheres, de Aristófanes, discurso em prol de uma mudança radical. O poder político, até então sob o domínio dos homens, será assumido por mulheres. Com isso, o autor, através de sua peça cômica, apresenta uma informação histórica da visão que os homens tinham sobre o gênero feminino, gênero que traz perigos, desordem. Medeia, de Eurípides, surge como uma personagem feminina que protesta contra a condição das mulheres de sua época. Apesar de Medeia ser uma personagem fictícia de um texto teatral criado por Eurípides, temos aí um resgate histórico da posição que as mulheres ocupavam na antiga Atenas, mulheres sem direitos, caluniadas, sem voz. Fedra, também de Eurípides, tira a própria vida ao ter sua paixão por Hipólito revelada por sua ama. O medo de o assunto atravessar as paredes do palácio e se espalhar pela cidade leva Fedra a sair de um estado de loucura causada pelo amor para um estágio de lucidez e estratégia. A personagem teme por sua honra, teme pelo nome da família ser jogado na lama e com isso ela decide tirar a própria vida, pois as leis eram rígidas para o crime de adultério cometido por mulheres. Na poesia épica latina, Ovídio nos apresenta inúmeros casos de personagens femininas que foram submetidas aos desejos e violências praticados pelo gênero masculino. Calisto é um exemplo de mulher que sofre por causa disto. Nas Metamorfoses, a jovem Calisto é violentada por Júpiter. Para isto, Ovídio utiliza o termo estupro e diz que a jovem se opôs à força violenta do deus o quanto sua condição feminina lhe permitiu, mas, contra a virilidade de um deus, ela perdeu a batalha. Procne e Filomena é outro mito do autor das Metamorfoses que falam sobre violência e dor no que diz respeito ao gênero feminino. Uma das jovens é estuprada pelo próprio cunhado que, para não ter o crime revelado, corta a língua da moça, a abandona na floresta para que esta morra sozinha. Porém, a jovem sobrevive e consegue denunciar o crime através de um bordado e, junto com a irmã, consegue vingar este crime cruel. Essas narrativas, dentre tantas outras, são importantes para que possamos enxergar como o feminino sempre foi tratado como algo astucioso para o mal e não para o bem, que passa por episódios de violências diversas como uma forma de justificar a origem de algo, uma ordenação, como tenta Ovídio. Nem sempre essas mulheres míticas ou históricas conseguiram ou conseguem forças para reverter tais situações, mas aquelas que tentam unem-se a outras mulheres para enfrentar o medo, a dor e combater o mal que sofreram.
Esses relatos não podem ser apagados, cancelados, mas utilizados como exemplos que não podem ser repetidos, que precisam e devem ser opostos de outros bons relatos sobre o gênero feminino que têm pressa de ser escritos, vividos, canonizados. E, para isto, deixamos alguns versos presentes em Medeia, nos quais Eurípides exprime, através do coro de sua peça, o desejo de que outros poetas começassem a compor poemas retratando a mulher de outra forma, diferente daquela já eternizada. Mas há de me afamar o câmbio da fama, honor se direciona à estirpe fêmea, infâmia não mais afetará as fêmeas. Versos 415 a 420, tradução de Trajano Vieira. Nímio, o tempo aflora em narrativa sobre a moira dos homens, sobre a nossa. Versos 429 e 430, tradução de Trajano Vieira.